abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu queria iniciar aqui, antes de eu falar propriamente no meu tema, eu quero dizer para você o seguinte: guarde bem isso. Emoções que podem prejudicar você, tá? A raiva enfraquece o seu fígado, a tristeza enfraquece os seus pulmões, a preocupação enfraquece o seu estômago, o estresse enfraquece o seu coração e o cérebro, o medo enfraquece seus rins, e a sua omissão ao ser humano empobrece o seu espírito. Não deixe de guardar nenhuma dessas frases, principalmente essa última. Bom, eu tenho aqui também um outro recado aqui a dizer. É lamentável que a OAB não representa mais os advogados. A CNBB, né, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, não representam mais os católicos. A ONU, Organização das Nações Unidas, não representa mais a paz mundial. O STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, no Brasil não representa mais a justiça. O Legislativo não representa mais os interesses do povo. As instituições no Brasil tornaram-se facções criminosas. Só uma revolução é que você vai conseguir mudar tudo isso que está aí. Não tem outra saída. Voltando à questão, ainda antes do golpe, quando estava aquela movimentação para a derrubada da Dilma, né, foi perguntado a vários generais, inclusive um que ainda continua ainda dentro do governo como representante aí do seu Bolsonaro, chamado Vilas Boas, que dizia que as instituições estavam funcionando. E vários outros generais afirmaram que as instituições estavam funcionando. De fato, elas continuam funcionando, inclusive a própria Força Armada, que está funcionando para ajudar a destruir o país, junto com o Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público, com a Câmara dos Deputados, com o Senado e com o Poder Judiciário. Essas é que são as instituições fracassadas que os militares afirmavam e que eles hoje protegem, afirmando que estariam defendendo o Brasil. Muito bem. Falando de Bolsonaro, foi lançado aí agora um livro, né, chamado O Cadete, que tem o perfil de todo o seu Bolsonaro e da sua expulsão do Exército. E no entanto, esse camarada virou presidente do Brasil. Olha a ironia do destino. Olha que conta nós estamos pagando por uma irresponsabilidade na época da Força Armada, de ainda não ter punido esse cidadão mais duramente. Muito bem. Ainda quando um outro dado que eu queria citar é o seguinte: ainda na movimentação ano passado, nas eleições de 2018, não é? O Supremo, junto com o TSE,
estava querendo de qualquer maneira impedir que o seu Lula fosse candidato. E em uma das declarações, isso aí está até aí na mídia, que você pode ver, seu Toffoli afirmou na época de que existiam, que o general Vilas Boas afirmou para ele que se o Bolsonaro não fosse eleito, que ele tinha 300 mil homens armados para defender o Bolsonaro para se tornar presidente da República. Fato interessante é o seguinte: primeira grande mentira, você não tem 300 mil homens hoje. Em todo o Brasil você não tem 300 mil homens das Forças Armadas para defender o Brasil, principalmente só o Exército. A grande mentira está aí. A jogada é que foi feita uma jogada suja e podre, justamente para impedir que o seu Lula fosse candidato e que seu Bolsonaro fosse eleito. Quer dizer, uma atitude canalha do presidente do TSE, né, e do Supremo Tribunal Federal, e impedir que as eleições fossem limpas e honestas e jogar um presidente lixo, esse que a gente está vendo aí dentro do Brasil, que despreza o Brasil em todos os sentidos, em todas as etnias, seja índio, seja negro, seja branco, seja LGBT, seja nordestino, tudo que é de preconceito, esse presidente Bolsonaro prega em todo o país, e no entanto ninguém retira do poder. Ele teria que ser retirado na base da força mesmo, assim como ele utiliza a força e as armas para intimidar todo cidadão, e utilizando a força do próprio Estado para ter assassinar cidadão. Então ele tinha que sair na base da marra mesmo. Ou tiramos ele na base da marra, ou ele passará com o trator em cima de todos nós. Você veja que sua última atitude agora foi pegar, de cortar verba da Caixa Econômica de financiamentos para os estados do Nordeste. Veja bem, o Bolsonaro, ele quando ele não se intitula dono do país para pegar e vender o patrimônio público para os estrangeiros como se fosse dele, ele usa o patrimônio público, no caso aí da Caixa Econômica, um banco, para destruir os próprios estados do país com a negação de financiamento, como no caso da Caixa, para o financiamento dos estados do Nordeste. Veja bem, é impossível acreditar que um presidente desse ainda não foi derrubado. Parece um pesadelo que nunca acaba e ninguém toma nenhuma providência, achando que vai aparecer algum salvador para resolver isso, ou uma revolução, ou o povo diante da sua própria vontade e sair à rua para derrubar ele, ou a gente vai ficar com esse camarada aí no poder, para nossa própria desgraça e do país. Muito bem, Bolsonaro, Moro e Dallagnol são os bandidos que continuam destruindo o país. E as delações já provou tudo isto. Então fica a pergunta aqui: por que o Supremo Tribunal Federal ainda nos colocou na cadeia? Por que isso? A eleição foi uma farsa. Está provado. E com a conivência do próprio Supremo. Então por que não se retira Bolsonaro como presidente da República? Moro e Dallagnol foram os vendedores do país aos Estados Unidos. E por que o Supremo Tribunal não retira eles? Né? Agora mesmo, teve uma declaração agora recente, dizendo que o Conselho Nacional do Ministério Público vai pegar e vai investigar o seu Dallagnol. Vai investigar lá a moda deles. Um espírito de corporativismo, como já negou uma primeira investigação sobre o próprio Dallagnol. Agora vem essa segunda. Diz que vai tomar providência.
Seu Daniel não era para ser investigado. Seu Daniel, Moro e Bolsonaro eram 3 camaradas que deviam estar presos no país para o bem da nação. Essa seria a única atitude que o povo de fato estaria esperando como uma atitude positiva para a defesa do país, da nação brasileira e de todo o povo. Essa seria a única atitude em que se poderia convencer o povo de que realmente a sociedade poderia voltar à sua credibilidade. Não há outra maneira. Muito bem. Nós estamos vivendo um processo contínuo de destruição do Brasil em todos os níveis, pelo fato de o governo federal estar destruindo todo o patrimônio público. Os estados vêm seguindo a mesma receita, e também os municípios, com a venda de seus patrimônios, né? O mesmo que o estado, o governo federal pratica contra o país, agora são os municípios e os estados que seguiram tomar o mesmo caminho. Quer dizer, são os governadores, uns prefeitos, um presidente, que tem pouca... Eles estão aí para fazer a desgraça do país e não administrar o país. Eles vendem patrimônio público, destroem a coisa pública, ficam no poder, fazem o que querem, não tem nenhuma responsabilidade com o povo. E agora está o estado e o município fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eles nunca gostaram do país. Eles detestam tanto o Brasil quanto essa elite burguesa e com essas empresas com capital estrangeiro que estão destruindo o Brasil. Eles têm a mesma postura. São os vendilhões, eles se vendem para a destruição do país. Essa é a postura constante deles. Muito bem. Então não há um senso de nacionalismo. Eles não têm nenhum cuidado e atenção para com o que é do todo o povo brasileiro. Então essa ideia de nacionalismo para os políticos já não existe mais também. Além já do bandido presidente da República estar destruindo e roubando o Brasil com toda a sua família, não é? Que ele botou a família para tomar conta do país junto com ele. Temos também os governadores, junto com os deputados estaduais e os prefeitos, junto com os vereadores, ajudando a roubar e destruir o que ainda resta do patrimônio público. Os políticos deste Brasil nunca pensaram neste país com ideias de nação, mas com uma maneira de se apropriarem do que é público e ficarem ricos. Estas sempre foram suas ideias mesquinhas e miseráveis que fazem a destruição do país. O país vem sendo destruído 24 horas por dia por políticos. Só se preocupam em eleições. Os governadores de estado e prefeitos, se quisessem realmente governar o estado ou o município, acabariam com todas as empresas terceirizadas
e abririam concursos públicos para tudo. O Estado sempre foi o maior empregador deste país, tanto a nível federal como estadual e municipal. As empresas terceirizadas prestam serviços porcarias aos estados ou municípios, ou até o próprio governo federal. Quando prestam, muitas vezes só recebem o dinheiro e dão volta em seus funcionários. E só fazem tudo isto porque financiam os políticos e são protegidos por eles próprios. Este é o estado bandido em que vivemos. Veja bem, há casos de empresa terceirizada que ela recebe o dinheiro do Estado, o Estado paga ela, que inclusive é 2 vezes, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, que uma empresa terceirizada, o custo dela para o Estado é 2 vezes equivalente ao do funcionário público. Se um funcionário público no Estado ele ganha R$1.000, se ele for dessa empresa terceirizada, ele ganha R$2.000. Porque o Estado que recolhe fundo de garantia, imposto, tudo. Quando a empresa terceirizada faz esse contrato, ele faz em cima de todos esses direitos trabalhistas. Então veja bem, o Estado paga uma empresa terceirizada direito trabalhista a que nem paga um funcionário público. Então, só porque o fato de que o funcionário público é Estado, o funcionário público é Estado, mas a hora que ele vai embora do Estado, ele pega o último salário e acabou, não tem mais nada. Então, um funcionário da empresa terceirizada sai mais caro, tanto para o próprio Estado como para todos nós que somos cidadãos, que pagamos essa conta com nossos impostos. É isso que o cidadão tem que ver. E exigir do Estado que se retire essas empresas terceirizadas, que depois de pegarem todo esse dinheiro, dão volta em funcionário e muitas vezes abrem falência, não paga direito nenhum e depois abre outra empresa e às vezes dentro do próprio governo fazem outra empresa e pegam outro contrato de terceirizado. É o banditismo constante e generalizado. É isso que a empresa terceirizada significa para o Estado brasileiro. Muito bem. Agora mesmo, nas prefeituras, empresas de ônibus vêm abandonando os serviços de transporte. Só na prefeitura do Crivella, aqui do Rio de Janeiro, mais de 125 linhas de ônibus desapareceram e as que estão prestam os serviços de péssimas qualidades. A prefeitura diz, alega ela, que já teve empresas que foram multadas mais de 5.000 vezes, o que já significa um absurdo. Uma empresa não pode ser multada 5.000 vezes. Tá? Em 10 ou 20 vezes a caça a empresa e acabou. Como é que multa a empresa 5.000 vezes? Ainda por cima não paga. E nós estamos vivendo um processo contínuo de descaso total do próprio Estado com tudo e com todos. Ainda assim, essas empresas, quando são multadas, como acontece com todas as empresas no Brasil, que são multadas e não pagam nada e nada acontece com elas. Este é o retrato do Brasil. A prefeitura já deveria ter intervido e se apropriado destas empresas, a bem do serviço público, e teriam que ter sido estatizadas. Os empresários deste país se tornaram os autênticos vagabundos. Não querem mais terem trabalho com empresas. Só querem saber de se apropriar do que é público e ganharem dinheiro no mercado financeiro. Ou os governos federal
e municipal resolvam assumirem hoje de fato a produção, estatizando, abrindo concurso público, estatizando de fato toda a produção de bens e serviços, ou caminharemos rapidamente para um estado sem lei, onde só a arma e o crime falará mais alto e viveremos num inferno social e sem volta, o que já começamos a viver no silêncio, mas que logo se multiplicará e mostrará sua cara. Veja bem, o que acontecia quando, vamos aqui a lógica aqui, do que acontecia quando tinha poucos empregos. Você veja bem que a visão empresarial, ela é sempre explorar o trabalhador. Quer dizer, de fato, a escravidão na prática, por parte do dono do capital, do empresário, do camarada que te emprega, né? Ele sempre, a visão dele é de explorar o máximo possível. Então, olha só, quando se começou a construir as primeiras fábricas ou empresas de capital para pessoas trabalharem, existiam poucas empresas e tinham poucos empregos. Em função disso, as empresas, por pagavam um salário miserável e fazia com que as pessoas trabalhassem muito. Então você tinha trabalhadores e até crianças com 8 a 10 anos, como aconteceu na Europa, que trabalhavam até 12 a 16 horas por dia. O que aconteceu? As empresas foram se multiplicando, a mão de obra foi crescendo também, mas não na mesma velocidade com que as empresas cresciam. Por sua vez, o capital, em função dessa pouca mão de obra, ele era obrigado, para não perder dinheiro no seu negócio, ele era obrigado a pagar um pouco mais. Quando mais ou menos foi se restabelecendo o equilíbrio da mão de obra, novamente ele começou a reduzir salário para ganhar maior participação e empregado menos. Agora o que acontece? Agora é mais emprego. Então nós estamos no inverso da Revolução Industrial. Agora, por ter cada vez menos emprego, o empresário quer explorar você com um salário mais miserável. No Brasil, o que eles plantam aqui no Brasil é de você ter um salário miserável, né? Você veja bem que um salário hoje no Brasil é um dos salários mais baixos aqui da América Latina e não vou nem comparar com a Europa nem com os Estados Unidos, mas no entanto o seu próprio Bolsonaro reduziu, assim que ele entrou, um percentual do reajuste do salário mínimo e quer tirar direito trabalhista totalmente, acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com o sindicato. Quer dizer, ele quer tornar o trabalhador de fato um lixo, para que o trabalhador, por necessidade de sobrevivência, torne-se um miserável e trabalhe a qualquer preço, ao preço de um prato de comida. É esse o país que esse governo que está aí está transformando, com o apoio das Forças Armadas, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, do Judiciário. Não é só o fim do trabalho, mas é o fim também do trabalhador. E volto a dizer, ou uma revolução para você mudar tudo isso que está aí, ou a nossa desgraça baterá a nossa porta, quer queiramos aceitar isso ou não. Tá bom? Um abraço aí.
a todos aqueles que me assistiram.